adorando e louvando o Senhor Jesus, junto com esse povo maravilhoso a cada domingo. O ano que vem, 35 anos, né? No mesmo cantinho, no mesmo lugar, atrás, escondido atrás da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dependente do seu Espírito, que é santo e submisso, na medida que meu coração permite ao Pai eterno. E é muito bom estar aqui com vocês. Como foi bom, eu estive hoje de manhã pregando, não estava lá no retiro, mas foi muito bom no sábado à noite, o tempo que nós passamos juntos, a esperança que nos dá a ver tanta gente comprometida, tanta gente buscando poder e unção de Deus para facilitar o rebanho de Jesus através da igreja que se manifesta de casa em casa, de casa em casa. Se o Senhor tocar o seu coração, não deixe de abrir no seu condomínio, na sua vizinhança, um grupo de relacionamento. Convidar amigos, é muito simples, convidar amigos para simplesmente meditarem na palavra de Deus. Quinta-feira passada, o nosso GR estava reunido aqui num dos bairros de Fortaleza, uma comunidade bastante simples, um condomínio também muito simples, e nos encantou demais ver a sede de pessoas. Uma senhora que esteve com a gente, aliás, foi a que mais falou no nosso encontro. Nós tínhamos algumas pessoas descrentes reunidas e ali a gente compartilha a palavra de Deus que meditamos durante a semana. Como eu percebi que nós tínhamos muita gente não crente ali, que provavelmente convidados não tinham feito o mapa, né? Que todos nós tínhamos feito durante a semana, a meditação, eu resolvi abrir o texto na oração do Pai Nosso e permitir que as pessoas pudessem falar sobre o que aquele texto havia falado ao coração de cada um ali, naquele dia, naquele momento. E foi impressionante. Nós tivemos que nos omitir e até calar um pouco, né, alguns do nosso grupo, porque uma senhora que nem foi convidada, ela passou ali, perguntou, acho que o que iria acontecer, quando a pessoa do condomínio ali, que morava ali, disse que haveria um tempo em que nós estudaríamos sobre Jesus, a palavra de Deus, ela voltou e sentou ali no nosso meio. E logo na primeira introdução, ela falou com uma voz embargada sobre uma situação que ela estava vivendo, mas quando a oração do Pai Nosso foi parte da nossa meditação, e eu fiz isso de propósito, porque a oração do Pai Nosso todo mundo sabe, né? Mas a gente abriu Mateus capítulo 6, e aquela senhora se derramou, abriu a sua vida, contou a sua história, e glorificou o nome de Jesus, né? E depois outro casal também, visitante pela primeira vez. O homem começou a falar desse Deus cujo nome é santificado, cujo reino é desejado, cuja vontade prevalece sobre a minha vontade. Esse Deus cujo pão de cada dia Ele provê, nada mais, nada menos. Cujo perdão Ele nos dá para que perdoemos. Esse Deus que nos protege do mal. E quando aquele homem abriu a boca também, uma pessoa não evangélica, ele começou a falar sobre o Pai Nosso. Ele disse uma coisa tremenda, eu estou compreendendo aqui que esse Deus não é o Deus da fartura, dos montes, dos altos, dos grandes. Ele disse, esse Deus é o grande, Ele é o tipo eu sou, Ele está sempre. Eu fiquei olhando para ele e disse, eu não acredito, é Abraão que está falando, né? É Moisés, quem é esse cara, né? Eu aqui dentro do meu coração, como é que pode um indivíduo não evangélico, sem muito conhecimento da palavra de Deus, dizer essas coisas com essa profundidade? Eu fiquei tão assim que eu perguntei para ele, você falou como Moisés, que perguntou para Deus, o que eu digo ali para Faraó e para aqueles egípcios, quando eu disser que o Senhor mandou que o povo dele saísse do Egito, em direção a uma terra desconhecida. Então Deus diz,
Diga para Faraó, eu sou. E eu tive a oportunidade de testificar para ele, né? Na língua hebraica, os tempos verbais, nós que temos passado ou pretérito, presente e futuro, e o português ainda tem lá o mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, né? No judaísmo, aliás, na língua hebraica, você só tem o passado e o futuro. No momento que eu falo com vocês, passou. Passou. É como a água de um rio. Você vê o rio, mas a água está passando. Já era. Ou será, ou já foi. Ou eu vou falar, já falei. Então o judeu, o hebreu, ele vê nessa perspectiva do tempo passando. E quando Deus diz, eu sou, Ele está dizendo, eu sou o presente constante na sua vida. Eu não passo. Eu não serei, eu sou. É impressionante. Quando Deus disse aquilo para Moisés, imagino que ele tremeu, porque ouviu pela primeira vez uma coisa que ele disse, como é? Diga para Faraó, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Essa palavra é tão poderosa, que quando Jesus disse aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, Ele não está declinando um verbo normal. Ele está dizendo, eu sou o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Eu não sou o Deus do amanhã, nem o Deus do ontem, eu sou o Deus de sempre, o eterno, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Glória a Deus. Eu estou fazendo essa introdução para a gente simplificar as coisas. Não há como conquistar o reino. Que música é essa, né? Além dos talentos que Deus tem nos dado, né? A gente é presenteado com tanto talento aqui a cada domingo, nessa área da música, né? Mas que letra! O reino virá, a injustiça, tudo isso. Então que coisa maravilhosa perceber esse poder, e a gente precisa simplificar, porque esse reino não se manifesta aqui aos domingos. Não convide a pessoa como se aqui na tenda ou em qualquer evento desta igreja fosse a única oportunidade de ele conhecer Jesus. Leve o reino de Deus onde as pessoas estão. Leva lá no seu condomínio, não complica não. Não precisa ser líder, não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor, basta ter o Espírito Santo de Deus e depender dele para a unção. E se você disser assim, eu não sei o que dizer, abra a Bíblia e leia. E o Espírito de Deus vai fazer o resto. É simples assim. Depois, com o tempo, as pessoas vão crescendo no conhecimento de Jesus, na medida que se expõe à Bíblia, não ao manual. Então faça isso. Foi tão tremendo que nós saímos dali, e os líderes do grupo, a gente chegou a conversar. Gente, vamos estimular aqui o encontro que nós temos aqui como GR, possa ser nesse condomínio. Porque como a gente faz cada 15 dias numa casa diferente, né? Imagina, aquelas pessoas que passaram lá pela primeira vez, talvez não tenham nem condições de pegar um ônibus ou um táxi ou não sei o que, para ir até lá. A gente até muitas vezes dá carona para as pessoas, mas não precisava nem atravessar a cidade, porque naquele local, a cada 15 dias, a cada semana, está cheio de pessoas sedentas do Evangelho de Jesus. Não vamos sonegar essa palavra que o Senhor tem nos dado. Abra sua casa, tenha coragem. Se você já faz parte de um grupo de relacionamento e acha legal, porque você se encontra com seus amigos de quando em quando, quebra essa barreira. Vai para o churrasco, para a brincadeira com seus amigos, a qualquer momento, jante com eles, converse, trate, cuide, mas faça da sua casa um posto avançado do reino de Deus.
Jesus está prestes a retornar, o mundo está indo de mal a pior. Neste mês aqui nós estamos falando e advertindo contra o suicídio, as pessoas estão se matando, mas nós podemos chegar antes, e sermos verdadeiros pescadores daqueles que estão caindo no abismo, mas precisa simplificar, não pode complicar. Nós, os mais velhos, os que dominamos a palavra, nós somos os que mais complicamos, porque os mais simples, os mais iletrados, são aqueles que são mais abertos. Parece muito com a nossa própria escala social. Se você é uma pessoa de bem, que tem algumas posses, classe média, média alta, você dificilmente chamaria alguém para dentro da sua casa para simplesmente jantar sendo um desconhecido. Entra num beco, entra numa favela, entra na Babilônia, vai no Pacotê, entra lá no Dendê, na Babilônia, desce lá, aquele mangue onde as pessoas moram exatamente em cima da lama, pisam em pedaços de tijolos e pedras. Estas pessoas que quase não tem nada, ao passar alguém, ao ver alguém em necessidade, eles simplesmente trazem para dentro e diz: come comigo. O quê? O pouco que tem, e reparte, porque não tem nada, mas tem o amor, tem a graça, tem a misericórdia. Isso tem que ser assim com a gente também. Temos recebido muito do Senhor, amém, igreja? Muito, e precisamos repartir, porque tudo que temos recebido do Senhor não é para transformar este inferno em céu, não é para transformar essa nação doente numa nação santa. Isso é ridículo. A palavra de Deus já nos mostra o Apocalipse diz que a coisa vai piorar, não tem essa, mas nós podemos transformar pessoas que estão indo para o inferno eterno, em pessoas que vão ser resgatadas pela volta, pela vinda, pelo reinado eterno de Jesus, que fará novos céus e nova terra. Então nós fomos deixados aqui, não é para melhorar o planeta, mas para resgatar vidas. Claro que quando agimos assim, melhoramos a vida na nossa casa, na nossa família, na nossa influência, no nosso condomínio e na nossa cidade. Mas não é o conforto, é o desconforto da pregação do Evangelho. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Tito. Tito, eu te deixei em Creta para você colocar em ordem algumas coisas. Como eu disse, Paulo, nem sabemos se ele passou pela cidade ou pela ilha de Creta ou não. Se passou, foi muito rápido. Ele nem teve tempo para discipular aquelas pessoas por muito tempo. E nem precisava. Quem faz o discipulado perfeito é o Espírito Santo de Deus, quando ele expõe a palavra ao coração das pessoas. E os bebezinhos com os bebezinhos, abrindo a boca e compartilhando, o Espírito de Deus vem e abre a verdade, como aconteceu quinta-feira no nosso GR. E eu saí de lá edificado, porque eu disse: o Senhor é poderoso para falar. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa que veio à minha mente naquele dia. Jesus disse que se nós nos calarmos, se nós sonegarmos a palavra, se nós retivermos a palavra, se a gente esconder a palavra, acumulando conhecimento, engordando o nosso saber, nos protegendo e protegendo a palavra, ele diz assim: se vocês se calarem, as pedras clamarão. E eu acredito. Ele é capaz de fazer a pedra falar. Mas as pedras que ele está dizendo aí, é pessoas que talvez vocês nem imaginem, vão ser levantadas para proclamar o meu nome. Porque o reino de Deus é como gravidez. Vai nascer, não tem volta. É como o ladrão de noite, não avisa, vai chegar a qualquer momento. Então Paulo diz: Tito, fica aí em Creta, põe em ordem as coisas, e nem precisa ficar aí muito tempo. E eu quero que você então ensine esta comunidade a viver
de forma justa, piedosa, verdade ou verdadeira, nesta sociedade pagã, idólatra e promíscua. É a mesma coisa que ele está pedindo para nós. Essa epístola não é algo a ser simplesmente estudado, mas é para ser internalizado como verdade para nós hoje. Essa é a carta que Deus escreveu para a igreja em Creta, mas ela escreve para esta igreja e para todas as igrejas que tem Jesus como cabeça e a palavra dele como fundamento. É para nós hoje. E aí eu quero convidar vocês a ler comigo Tito, capítulo 2. Vamos juntos? Se você quiser ficar em pé para a leitura, vai ser bom. Só para mudar de posição, né? Mas não é obrigado. Tito, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 6. No verso 1, ele fala sobre a postura de Tito. Verso 2, sobre os idosos. Depois, verso 3, ele fala sobre as mulheres mais experientes. Depois ele fala também no verso 4 sobre as mulheres mais jovens. E aí, no verso 6, ele continua e diz: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos, os servos, os funcionários, a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a palavra de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Oremos. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez. Mais do que a nossa presença, toma o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção. Encontra, Senhor, aqui neste auditório, naqueles que nos ouvem na internet, aqueles que nos ouvirão no futuro, à medida que essa palavra repercute, Senhor, para outras pessoas, que o Senhor encontre um solo fértil, um coração aberto, um coração disponível, uma sensibilidade espiritual para receber a palavra, e mais do que ouvir, praticar. O Senhor fala conosco hoje à noite. O que é que o Senhor quer nos dizer hoje? E o que é que nós podemos fazer a respeito? Nós te rendemos graças, glórias, mas entregamos acima de tudo a nossa mente e o nosso coração. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda esta comunidade e todas aquelas que proclamam o teu nome mundo afora. Livra-nos do mal, do maligno, Senhor, e continua expandindo o teu reino, através de servos e servas dispostos, Senhor, a glorificar o teu nome,
Nós te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Como ser uma comunidade saudável, né, num mundo louco. Como em Creta, um mundo dominado por Roma, uma cultura helênica, bem diversa em muitas coisas, ou diferente, aliás, da própria palavra de Deus. Ele continua agora, interessante, falando com indivíduos, né? Ele vem falando ao próprio Tito, aí fala aos homens experientes, às mulheres mais experientes, às mulheres mais jovens, e agora ele fala aos jovens. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Não tem muita coisa que dizer aqui. Aliás, ele nem tem um conjunto de regras para os jovens. O que nós mais ouvimos hoje pela manhã, estava ouvindo uma mãe falando comigo aqui, dizendo: pastor, eu não sei não. Como estão os jovens de hoje? A angústia dos pais em relação aos jovens. Hoje querem uma coisa, amanhã não querem mais. Hoje sabem o que querem, amanhã não sabem mais. Há uma loucura, um relativismo, uma confusão mental, porque a própria sociedade acaba dando aos jovens tantas alternativas, tanta loucura, tanta escolha, eles não sabem bem o que fazer da vida. Alguns se entregam a exatamente aquilo que o mundo oferece, né? As orgias, as loucuras, as drogas e etc. Eu tenho amigos jovens, alguns até jovens no sentido de jovens casais, com famílias bonitas, com a esposa, com seu filhinho, bebezinho em casa, mas são atraídos a viver uma vida completamente louca, na medida que se distanciam de casa, estão prestes a destruir o relacionamento. E Paulo então não se preocupa em dar uma lista de regras, e você que é pai, você que é mãe, você que tem responsabilidade sobre jovens, saibam que não são as regras que vão frear, pode ajudar, às vezes é preciso disciplina, mas a fase da disciplina na vida de um ser humano, é quando nasce até 6, 7 anos, passou dali, acabou, está feito. Hoje de manhã eu estava aqui, conversando com um grupo de meninos, e um adolescente, já bem grande, e aqui até cabe uma palavra, porque estava aqui o pessoal da segurança desesperado, que tinha um grupo de adolescentes atirando pedra num soninho, só que a pedra estava pegando num GR, então estava caindo não pão do céu, mas pedra do céu, e eles não sabiam o que fazer, e os meninos eles ameaçam, né? Pegam no pedaço de pau para dar, como eles vêm ali do pacotê, eles ameaçam, olha vocês lá fora, vocês, né? Aí eu vi aquele desespero, peraí, eu estava com a minha mochila e fui lá, eu só não tirei a cinta, né? Mas eu tive que ir lá falar com eles, e eles não ouvem ninguém, e todo mundo dava o report, né? Quer dizer, pastor, cuidado. Aliás, é um grupo de meninos que ficam aqui, eles chegam aqui às 3 horas, eles vêm brincar aqui, porque aqui é a praça deles, certo? Só que eles não têm regra, eles não têm comportamento, eles não têm educação da casa, né? Então a gente tem que ter um quê de misericórdia, tá certo? Agora só não façam uma coisa, só não alimentem essas crianças com dinheiro e com nada, não precisa, não é disso que eles precisam, porque eles pegam, comem, pegam de novo, comem, pegam de novo, comem, eles estão brincando com a gente. São meninos amados, alguns fazem parte do nosso projeto, não adianta cair, se você fizer isso, você está alimentando aquilo que é errado, não façam, viu? A igreja cuida muito bem desses meninos, sabe quem são eles, a gente sabe, e eu tive que ir lá, dizer para eles, é o seguinte, se vocês não pararem, eu vou pegar um por um, vou levar na casa da mãe, e se bobear, eu dou uma cintada na bunda de vocês aqui.
O irmão estava comigo, ficou, como pastor? Eles são tudo amigo do tráfico ali, né? Que eles ameaçam. Cuidado. E eu disse na cara deles, não tem medo de vocês não. Nós vamos levar vocês um por um, até lá. Depois manda o conselho de quem quiser aqui. Mas nós não temos medo de você. Hoje está assim, né? Então, o apóstolo, de verdade não é regra. Qual é a razão que a gente pode chegar e falar com eles de forma dura? Porque esses meninos têm sido amados desde que eles são bebezinhos aqui nessa comunidade. Eles nos conhecem, eles sabem quem somos. Muitos deles estão no Geração Futuro, muitos deles já estão encaminhados, muitos deles estão na nossa escolinha, muitos desses voltaram para a escola. Então, não adianta regra, eles pulam, não adianta falar, não adianta. Gesto de amor, gesto de firmeza. Mas quando são mais jovens, o apóstolo Paulo aqui em relação a estes, ele só está dizendo o seguinte: encoraje. É só para encorajar. Eu não só falei isso com eles, né? Mas eu disse, gente, isso aqui é de vocês. Isso aqui é nosso, isso aqui é o pátio de vocês, é o lugar de brincar. É tanto que eles depois ficaram aí brincando e subindo, e descendo e indo para lá e para cá, e eu fiquei de longe vendo, comportados, graças a Deus. A gente não tem tido maiores problemas com eles. Mas Paulo está dizendo, encoraje os jovens a serem o quê? Prudentes. A palavra aqui é sobriedade, autocontrole, domínio, é uma virtude do Espírito Santo. É o que nós temos que lutar, por palavra e por exemplo, papais e líderes. Só podemos fazer isso, nada mais. Encorajar, estimular, a que eles tenham autocontrole, domínio. E agora eu estou olhando aqui uma multidão de adultos, e você sabe, as suas lutas, as minhas lutas com vícios, de todas as espécies, elas vêm da nossa infância, nossa adolescência e nossa juventude. Quem tem dificuldade com pornografia, não começou agora, começou lá atrás. Quem tem dificuldade com roubo e mentira, não começa de repente, ele começa a roubar de repente. Não, isso vem lá de trás. Olha a importância. E Paulo está dizendo, Timóteo, Tito, encoraje estes jovens a serem prudentes, a terem autodomínio, controle. Só isso que ele diz, nada mais, não vai além. Domine aquilo que vai lhe dominar. Como eu tive a oportunidade também de conversar com um casalzinho, querendo se batizar aqui na IBC. E aí, qual o problema? Eu vivo com essa moça. Sim, mas vocês são casados? Não. E aí? Tem alguma coisa que impeça que você seja batizado? A gente tem algum impedimento? Eu disse, não tem não. Porque não existe nenhum item bíblico, nenhum item dito na Bíblia que impede uma pessoa de ser batizada ali. Mas você não vai poder continuar nesse estado. Você não é casado, você está junto. E junto não é casado. E aí eles ficaram olhando para mim. Não, mas eu pretendo me casar. Como assim? Eu disse, isso é uma piada. Você pretende se casar e mora junto na mesma casa? Como é isso aí? Aí a menina ficou quietinha, né? O rapaz assim com a Bíblia desse tamanho na mão. Ele disse, Adão e Eva eram casados? Eu tinha outra pergunta para ele, né? Tinha cartório no Éden? Tinha estado no Éden? Tinha sociedade constituída no Éden? Não, tinha não. A próxima pergunta: você é irmãozinho de Adão? Aí eu assumi a atitude paterna, né? Eu disse, agora menino, está vendo? Vou lhe adotar, você é como minha filha. Escapa da mão desse indivíduo aí.
Porque ele está usando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus com essa Bíblia desse tamanho, para homologar o pecado. Se ele te ama de verdade, que vocês se afastem. A menina começou a olhar para mim e disse: estou falando como se eu fosse se fosse minha filha. E o cara lá do outro lado com a Bíblia desse tamanho e dizendo: eu vou perder meu pirulito, né? Você não ama. Amanhã, rapaz, resolve isso aí, eu vou junto com você. É falta de dinheiro, a gente ajuda você. O que é? Não, é porque eu vou. Aí tem as histórias. Eu olhei para ela e disse: você pode ir para outro canto. Nós arrumamos um lugar para você ir. Mas eu não posso. Próxima frase. Você é escrava financeira desse indivíduo. Olha onde os jovens e olha onde essa sociedade está nos enfiando. Pessoas sem referencial, sem um lar, sem abrigo, sem cuidado paterno, estão se entregando, porque simplesmente precisam de um abrigo. E por causa do abrigo, eu me vendo. E há quem explora. Explora por quê? Porque é uma dependência. Eu não posso viver sem, eu não posso dizer não. Por isso o apóstolo Paulo está, aliás, eu estou orando, viu? Orando para que Deus faça a obra na vida desse casal. Eu acredito, e eu vou colocá-los diante de Deus, como tem N outros. E Paulo diz a Tito: ensina, encoraja, a que eles tenham autodomínio, autocontrole. E para nós adultos, serve para nós também. O que é que nos domina? O que é que nos controla? O que é que nos dirige? Autodomínio, prudência. Servos. Aí ele passa para uma outra categoria, doulos, servo. Ele chama aqui de escravos. Sim, porque há 2000 anos atrás, era comum não apenas ter um servo, um escravo, uma escrava em casa, mas o escravo era uma mercadoria. Havia, por exemplo, naquela época 3 ilhas, Delos, Quios e Creta. 3 ilhas entre o mar Mediterrâneo e o mar Egeu, que tinham prepostos de venda de escravos no atacado. Sabe o que é isso? Piratas do mar invadiam cidades, confiscavam pessoas e levavam-nas como mercadoria, como se fosse assim, um telefone pirata, um xing-ling, um tênis pirata, uma roupa pirata, um CD pirata. Então eles agora negociavam pessoas, e eles iam então de um porto a outro porto, e Creta tinha um porto, onde as pessoas que tinham casas e suas propriedades, podiam ir no porto, e em determinada hora, um lote de pessoas eram colocadas ali, para serem resgatadas, compradas como escravos, e aí eram levadas para casa. Coincidentemente, agora há pouco eu estava vendo um documentário, e esse documentário falava, que a despeito da abolição da escravatura, ou da escravidão, em 1888, o Brasil dos anos 20, os anos 30, 1920, 1930, no século passado, ainda tinham não só a cultura dos escravos em casa, que eram os negros, como tinha também a cultura nazista, que privilegiava a raça branca, criando inclusive uma espécie de seletividade, do tipo assim, os bons são estes. Já pensou 1930, 1920 e pouco, você ter concurso de bebezinhos, buscando o melhor perfil, a melhor eugenia, a melhor criação branca, nunca negra, mas branca, a criança perfeita, nessa atitude do ser humano de selecionar a melhor raça. E nós tínhamos aqui no Brasil, o Partido Nazista Brasileiro,
recebia um outro nome, tinha um outro nome, não era fascista, não era nazista, mas tinha um novo nome. E tudo em cima dessa busca da valorização da raça ariana, da raça branca. E até os dias de hoje, nós não temos mais escravos. Foi abolido. Passa ali em Redenção, você vai ver o símbolo da abolição de uma cidade que foi pioneira nesse sentido aqui no Ceará, pelo menos no Nordeste. Mas nós ainda temos uma cultura de escravos. Esses meninos e meninas das favelas, dos becos, do tráfico, das facções. Dá uma olhada nos presídios, onde esta igreja trabalha dioturnamente, semanalmente. Vocês são representados por homens e mulheres de Deus que adentram os presídios. E nós temos ali uma classe desprivilegiada, tratada como escravos da sociedade. Ganham apenas a migalha, como acontecia nos anos 20, ou na década de 20, na década de 30, aqui no nosso próprio país. Continuamos no mesmo jeito. Mas mesmo assim, Paulo diz: Tito, alguns desses escravos estão conhecendo a verdade. Como o apóstolo Paulo escreve na epístola a Filemão, que só tem um capítulo, ele fala de Onésimo. E diz: ele era antigamente inútil para a sociedade, um mero escravo. Paulo conduz Onésimo a Cristo e diz: libera ele, porque agora ele me é útil no Senhor. É meu irmão em Cristo. Eu pago o que ele deve. Eu o resgato se for necessário, mas eu vou dar dignidade a ele. E Paulo então aqui diz: Tito, é hora de lidar com estes servos, estes escravos, estes funcionários, estas secretárias dos dias de hoje, os empregados. E num certo sentido nós também somos funcionários, remunerados sim, mas longe de ser o ideal, a não ser quando você tem um patrão, uma comunidade que cuida e que é justa na forma de lidar com os seus trabalhadores. Então o apóstolo diz aqui aos servos, aos escravos: ensina-os a serem submissos. Ele não está ensinando uma guerra armada, uma revolução, uma abolição. Ele está ensinando o seguinte: agora que você é funcionário, eu não vou perguntar aqui quantos são patrões, mas quantos aqui são funcionários? Quantos aqui? Trabalhadores, funcionários, com carteira assinada, sem carteira assinada, pronto. O resto é patrão, tá certo? Porque não tem quem não trabalha aqui, né? A gente já disse que as donas de casa trabalham muito mais. O resto são os patrões. Ainda bem que eu não pedi para levantar os patrões, senão na saída aí ia ter gente procurando um emprego. Dá uma boquinha aí, pastor, né? Arruma aí, irmão. Arruma aí que eu estou precisando. Então, cabe a todos nós. Número 1, sejam submissos. Submetam-se. Sirvam com submissão. Lembra a semana passada eu falando do cabo lá no exército? Me acorda de madrugada para dizer: tira a pedra dali e bota para cá. Depois me acorda de novo para dizer: tira a pedra de lá e traz para cá de novo. Mas eu tinha que me submeter. Eu não era inferior do ponto de vista de ser humano, mas eu teria que me submeter. Está dizendo: submeta-se aos senhores, procure agradá-los, não seja respondão, não retruque, não discuta, submeta-se. Eu quero dizer a você, meu irmão, servo ou não, empregado ou não, quando você tem que se submeter a uma autoridade superior, é possível que na oportunidade você possa até dialogar, se o diálogo for aberto. Se não for aberto, ore a Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, a quem nós servimos, é o Rei dos Reis. Ele está acima de todo principado, toda potestade, todo governo constituído. Então não importa o posto, você pode estar no porão da hierarquia. No momento que você dobrar o seu joelho e orar e interceder em favor de uma causa,
por alguém que está em posição de liderança, você não fala com a pessoa, você fala com aquele que está acima da pessoa. Amém? Provérbios 21, o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do rei, Provérbios 21, o coração do rei, o coração da pessoa que está sob a sua vida, em posição de autoridade, seja onde for, o coração dessa pessoa, diz a palavra de Deus, está nas mãos do Senhor. Ele inclina para o lado que Ele quer. Amém? Não importa o governo. Por isso que crente não tem partido. O meu partido, como diz o sambista, é o partido alto. É o partido do alto. É o partido que está acima de todos os partidos. É o partido da Trindade. É lá que eu estou conectado. Aqui eu escolho o menos ruim. Mas eu tenho acesso com os joelhos dobrados ao Senhor dos Senhores. Ele muda, Ele vindica a causa da viúva, do indivíduo que é menosprezado, injustiçado. Por isso que Jesus, quando injustiçado no nível pior que poderia existir, inocente, pagando a culpa que não lhe era devida, Ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele é capaz de perdoar os seus algozes, porque Ele estava conectado com aquele que era acima de tudo e acima de todos. É assim que temos que agir. Não adianta você ficar indignado porque alguma coisa aconteceu com você, sendo servo, sendo escravo, sendo funcionário. Você não pode esperar outra coisa, senão frustração, em todas as áreas. À medida que você tem expectativa de que o céu está no coração do seu patrão, errou. Não se entregue. Entregue aquele que é justo para julgar a sua causa. Por isso ele diz, não vos vingueis a vós mesmos. Dai lugar à ira. Entrega. O Senhor julga. E ele diz, não roube. Servos. Tito ensina os cretenses convertidos nessa sociedade pagã, idólatra, corrupta, a não roubar. E o que é isso? Não é só dinheiro, é não roubar o tempo. E aqui nós entramos numa seara interessante. Quando você, irmão e irmã, é o funcionário que melhor usa o tempo numa empresa. Como eu vi outra vez um amigo, recomendei a alguém que trabalhasse numa empresa, ele começou bem, nem é evangélico, mas eu recomendei, ele começou bem porque eu acreditava no jovem. E ele começou muito bem. Agora recentemente alguém me aborda e diz, pastor, aquele indivíduo lá agora, ele trabalha um pedaço e fica no celular outro pedaço. Tentação de todos nós, não é não? Isto é roubar o tempo. Se você vai para a hora do almoço, acabou o seu tempo de trabalho, agora sim, usa o computador, usa o celular, dorme, come, espera, brinca, fala com o tio, com a avó, com o primo, prega o evangelho, faz tudo. Mas a hora de trabalho é hora de trabalho. Tem às vezes irmãos, né, que aqui ao longo da história, já ouvi histórias assim, né? O patrão diz para mim, eu não acredito não, aquele irmão lá, na hora de trabalhar, ele para de produzir, abre a Bíblia e fica evangelizando os amigos. Para ele e para o resto, para a produção. Eu estava pregando o evangelho. Vai ser missionário, meu filho, em algum canto. Mas ali você tem que produzir pipoca, você tem que produzir feijão, ali você tem que produzir caixa de fósforo. Não existe mais caixa de fósforo, né? Tem ainda? Caixa de fósforo, tem. Então é para produzir, é para trabalhar. Façam melhor, não roube nem o dinheiro e nem tempo. Seria uma loucura. Mostrem-se dignos de confiança. Por outro lado, eu tenho às vezes pessoas que dizem, pastor, eu tenho uma vaga, inclusive, por favor, não me peça não, né? Não vai encher meu e-mail com pedido de emprego. Lembra que eu contei outro dia aqui, o irmão que veio aqui, que saiu da casa de recuperação, foi me pegar aí, domingo de manhã, porque ele queria um emprego. Ele escapou da casa de recuperação, não é não, João? Aí disse que o pastor tem que dar um emprego para ele ali. Me pegou ali, desaforento, viu? Disse, meu amigo, eu sou funcionário, cara.
Eu sou funcionário aqui, eu sou patrão, não. Essa igreja não me pertence. Pertence à comunidade. Aqui tem regras. Eu também serei mandado embora se eu pisar na bola, se eu fizer aquilo que é errado. Não sou patrão, aqui tem critérios. Mas às vezes amigos e irmãos pedem uma recomendação de alguém digno de confiança, que sejam os crentes em Cristo Jesus. E que vocês entendam que essas coisas simples que têm a ver com o trabalho e o dia a dia, estas coisas são as coisas que dignificam o reino de Deus. Porque olha, o que o texto diz aqui no verso 6 no final: dignos de confiança, para quê? Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Por favor, coloca esse texto aí, se puder. Olha o final, gente. Olha aqui, ó. Não roubá-los, mostrarem que são dignos de confiança. Para quê? Comigo. Para que assim tornem atraente em tudo o quê? O ensino de Deus, nosso Salvador. Percebe que essas atitudes que a gente pensa que não são espirituais, porque a gente acha que ser espiritual é glória e aleluia aqui dentro. Mas não, o que Deus está dizendo é: vocês são prepostos do reino de Deus, espalhados nessa cidade. Eu coloquei você naquela empresa, eu te dei aquele emprego, eu te dei aquela oportunidade como representante, como vendedor, como funcionário. Fui eu que te coloquei lá, Deus está dizendo. Ele te chamou, você tem um chamado, aquele é o seu ministério. Vamos acabar com essa coisa de que ministério só tem a ver com alguém que é chamado para ser pastor ou ir para a China. E a gente canoniza esses indivíduos. Às vezes são os que menos trabalham. O que Deus está dizendo é que você, meu irmão, minha irmã, que trabalha pelo seu saláriozinho que não compensa, há um patrão poderoso sentado à direita do Pai em majestade, que te enviou para lá para ser um preposto, um agente do reino de Deus. E agente do reino de Deus não é o que fica lá abrindo a Bíblia e pregando, mas é alguém que faz corretamente o que precisa ser feito. É o funcionário padrão, é a pessoa honesta. E fazendo assim, percebam, vocês vão tornar o Evangelho de Jesus atraente àqueles que estão ao seu redor. É muito lindo essa dimensão do Evangelho. Onde é que a gente deixou isso, gente? Onde é que nós largamos essa coisa de que cristianismo é vivido aqui dentro, em cima de experiências de êxtase, em cima de glória e aleluia, de passar a noite orando? Isso é muito bom. E vamos continuar orando, vamos continuar fazendo, mas tem pessoas que esquecem que lá no dia a dia, no seu trabalho, ao lidar com um bem que não é seu, ele está glorificando o nome de Jesus e tornando o ensino do Senhor atraente, trazendo glória para o reino de Deus. E aí nós nos reunimos no final de semana para dizer como foi bom ter andado com Deus durante a semana, como foi bom ter glorificado a Deus no trabalho, e assim o reino de Deus vai sendo espalhado, e essa sociedade podre vai deixando de apodrecer, vai recebendo o sal, vai sendo iluminada, não porque estamos aqui na tenda, mas porque estamos na cidade, em todo canto. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele diz, Tito, verso 7, agora é você, Tito, seja o exemplo de quem pratica boas obras. Ele repete a palavra boas obras todo o tempo. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Congela aqui, dê uma olhada aqui. Paulo está falando que Tito deve ser alguém que ensina na caminhada. Mas ele está dizendo, primeiro seja um modelo, um exemplo, depois abra a boca para falar. Não fale daquilo que você não vive. Ou se falar de alguma coisa, fale do Senhor, nosso ideal, nosso Deus maravilhoso. Mas não pode haver incoerência entre o que se prega e o que se pratica. Esse é o nosso grande alvo. E ele diz a Tito, como líder, seja exemplo,
Sim, é preciso instruir, orientar, falar do padrão e da norma bíblica, mas não sem respaldo do exemplo e da vivência. E aqui eu digo o seguinte: bom, se eu não sou o exemplo top 100, então eu não posso falar das verdades top 100. Não é isso. Aponte para Jesus, diga que você está a caminho, diga que você está se esforçando, diga que você está no processo de restauração. É por isso que nós nos cumprimentamos aqui dominicalmente, dizendo: meu nome é Armando. E vocês dizem: oi, Armando. Lá no nosso GR, a gente aplaude assim, igual no CR. Porque é para lembrar o seguinte: todos nós estamos no processo de restauração. Mas a sua área de vitória, limpo só por hoje, é o maior exemplo que você pode dar para as pessoas que estão ao seu redor. Eu venci, é possível. Eu estou limpo por hoje do vício, da droga, da malícia, da mentira, da ira, da incompreensão, da falta de perdão, do coração endurecido, daquelas coisas que nos adoecem, todo tipo de vício. Então, Paulo está dizendo: Tito, prega sim, ensina sim, que seja um ensino íntegro, sem corrupção, sério, digno, honrado, e use uma linguagem sadia. Fale de forma saudável. E aqui não cabe só a Tito, cabe a todos nós. Hoje nós temos uma coisa muito comum no meio evangélico: o cara, para ser realmente da hora, da vez, ele tem que falar palavrão, porque aí ele é moderno. Ele ouve tanto que aquilo ali virou parte do vocabulário, né? Você deve estar pensando aí, meia dúzia de palavrões, porque ficou legal. Aí você vê o povo de Deus entrando nessa, tanto usa o nome de Deus em vão, quanto fala besteira. E Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas fala aquilo que traz edificação para o outro, faz aquilo que traz graça para o outro. Você não precisa disso. E Paulo está dizendo: Tito, use uma linguagem saudável, que traga saúde para o outro, não doença. Que seja um antídoto, que seja um antibiótico, não um vírus, nem uma bactéria, para os ouvidos dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor. Ah, mas o povo lá fala tanto palavrão, tanta coisa, tudo é palavrão, tudo é a tal da sacanagem. Palavra chula, né? Eu sei, mas você pode fazer diferença, contaminando para o bem, sendo o antibiótico contra a bactéria da desgraça. Estava numa reunião outro dia, e o DJ lá, num negócio público, ele colocou uma música. Aliás, eu estou lutando no meu condomínio lá, porque eu começo a estudar ali. Eu tenho um escritório em casa, onde eu estudo meus livros, meu computador está lá, meditação da palavra de Deus. Aí quando dá assim umas 7 horas, alguns dias da semana, a meditação vem acompanhada do Despacito. O cara está na minha janela. Mas o Despacito ainda vai, né? Ai. Mas daqui a pouco vem o safadinho e o safadão. Aí começa. Como é que eu consigo meditar na palavra de Deus e na desgraça que está entrando aqui? Só besterol, só nojeira, só pornografia. E o povo lá embaixo fazendo uma zumba, sei lá qual é o nome daquilo. Que zumba. Eu estou pensando em descer lá. Eu vou descer. Eu vou lá. Meu irmão, vira esse microfone, esse alto-falante aí, contra o vento, não a favor do vento. Está subindo lá nas alturas e está subindo nos ouvidos de Deus. Essa zumba não vai dar certo. Eu tenho que falar. Aí eu estava num outro local público, e o DJ, né? O cara bota o DJ com aquele paredão. Ele começou a colocar umas músicas bem tranquilas, bem assim, suaves. Não evangélicas, mas suaves, tranquilas. E o povo começou a dizer: isso aí não, rapaz, isso aí não, vai todo mundo dormir. Aí eu disse: já sei o que eles querem. Não, nem o Despacito.
Despacito acho que não tem palavrão, eu nunca parei para ouvir, né? Tem palavrão, Despacito? Vocês não querem dizer que houve um Despacito, é isso? Não, pode falar. Eu achava que era 10 passinhos. Mas não, Despacito é devagar, né? Aí o camarada colocou, sabe o quê? Uma música americana diferente, bem bombada, bem legal, sabe? E tuque, mas americana e tal. Eu disse, tá aí. Eu saí onde eu estava, eu cruzei toda aquela multidão, fui lá no DJ. E disse, macho, dei maior valor, ó. Cara, você é o cara. Vou te levar para a minha igreja. Olha aí, cara, você não colocou aquilo. Você sabe o que os caras queriam. Ele olhou para mim assim, todo tatuado. Eu dei um abraço nele. E eu disse, meu irmão, que maravilha. Continua assim, viu? Nós não precisamos entrar na onda, entende? Palavras sãs, saudáveis. E aí ele agora, veja bem, você deve ser capaz de envergonhar os opositores, porque eles não terão nada de mal a dizer a vosso respeito. É isso que você deve ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade. Verso 15. Tito deveria ter uma postura de mestre, conselheiro e pai, com autoridade apostólica, além da vida e do exemplo. Não se importe com o desprezo, porque quando você vai viver para o reino de Deus e viver corretamente, você vai levantar a oposição. Entende, irmãos? Eu contei do empresário que disse para mim, ore por mim, o negócio aqui não está bom. Parece que tem uma mandinga aqui, uma zica aqui. Dá para você orar aí, pastor? Eu disse, não vou orar não, porque se eu orar vai piorar. Como assim? É porque eu vou orar por você, para você continuar sendo honesto, verdadeiro, não entrar em falcatrua. E quem anda desse jeito, quanto mais certo, mais perseguido, mais a concorrência desleal acaba prevalecendo. Então, Paulo diz, não se importe com o desprezo, porque vão lhe desprezar porque você prega a verdade. Você não vai ser popular. Mas aí ele entra numa outra fase linda, que eu quero terminar com isso. Atentem aí a esse enunciado. A comunidade de discípulos em Creta ficaria sabendo do alto padrão de comportamento que valoriza as relações familiares, os velhos, os mais idosos, as mulheres, as mais idosas, os jovens, os servos, padrões de comportamento que valorizam as relações familiares e sociais. No entanto, algumas destas instruções, embora pudessem ser aceitas até por pessoas não cristãs, porque nós conhecemos muita gente que não tem Jesus e tem essas qualidades, outras careceriam de uma motivação pessoal, por representarem uma contracultura. Ou seja, o que Deus pede de você como princípio, não como regra, carece de uma postura firme, pronta para ser desprezada, porque elas vão ao encontro da cultura. É nadar contra a correnteza. Eu me lembro uma vez, jovenzinho, ainda na igreja, né? Eu fui fazer uma viagem lá no Amazonas, pregar lá no Amazonas, e me levaram num barco para ver o encontro das águas. E eu tinha uma mania de todo o rio famoso, eu queria dar um pulo. E eu dei um pulo mesmo, no rio Amazonas. Só que quando eu pulei, o barco tinha todo mundo saído, porque se me visse não ia deixar eu pular. Eu já fui mal intencionado, com a sunga por baixo. Quando o povo entrou lá para dentro, lá dos igarapés, tinha um barzinho lá na frente, para tomar uma Coca-Cola, sei lá o quê, uma água. Eu fiquei sozinho no barco, e aí eu disse, é agora, que o riozão, assim. Aí eu tirei a calça, fiquei de sunga,
e bufo, pulei. Quando eu pulei, que eu mergulhei naquela água turva, que eu botei a cabeça de fora, eu estava longe do barco. Meu Deus, como é que eu volto? Nadar contra a correnteza do rio Amazonas? Loucura! Gente, eu pensei que eu ia ser levado para algum lugar do planeta, que jamais eu iria sobreviver. Aí eu me agarrei nos arbustos lá e tive que sair ali pensando todos os bichos do planeta que estariam ali me esperando, clamando o nome de Jesus. Eu não faço mais, Senhor, não faço mais, me leva de volta, devolve a minha mulher que entrou lá para dentro do igarapé. Eu sei o que é remar, nadar contra a correnteza. E quando eu voltei para o barco, né, que dizer o que aconteceu, você estava onde? Não, eu fui só, dei uma olhadinha aqui e tal. O cara disse, porque isso aí é cheio de piranha aí. É. Pense num menino maluquinho, né? Minha mãe diria, seu moleque. Mas eu sei o que é nadar contra a correnteza. E Deus sabe que quando você aplicar princípios da palavra de Deus, não regras. Não regras. Você nada contra a correnteza, contra a corrente da cultura. Mas Ele vai lhe dar agora uma motivação que não é só o seu autocontrole, o seu autodomínio, o seu próprio eu, essas falácias que a gente ouve por aí, que funcionam por algum tempo, motivacionais no sentido do indivíduo, mas Deus vai lhe dar agora uma razão primordial para você remar contra a maré, ir contra a cultura e se posicionar. E ele começa assim. Primeiro ele diz, eu vou dizer para vocês por que é possível viver desse jeito. É porque Deus interviu na história. Ele entrou na história. Ele entrou na correnteza com você. Ele nadou contra a correnteza, ele foi arrastado por ela, mas mesmo sofrendo, ele venceu para que você tenha a vitória também. Não desista e não faça por ninguém. Não seja bom para o seu patrão, não seja bom para o seu marido, não seja bom para o seu filho, para o seu pai, para quem quer que seja, para o governo muito menos. Não seja por eles, mas seja pelo Senhor. Deus se mostrou, amém, aleluia. Aí ele diz assim, tudo isso é possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa palavra se manifestou, quer dizer, irrompeu, invadiu. É pesada, é uma palavra que engloba tudo, encarnação, morte, ressurreição, ascensão. O verbo se fez carne, salvador a todos os homens, significa que veio em todas as classes. Não só o rico, mas também o pobre. Não só o patrão, mas também ao empregado. Não só o senhor, mas também ao escravo. Aí o evangelho entrou nas cadeias. O evangelho libertou e liberou escravos, que de verdade continuaram escravos, porque a sociedade exigia isso. Mas eles estavam libertos pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o patrão era evangélico, era crente em Cristo, era discípulo, a palavra de Deus tinha a orientação que tinha lá para os hebreus. Você pode ter um servo dentro de casa, mas você tem que liberar ele. Depois de tantos anos, ele tem que ser liberado, ele tem que ganhar a liberdade. A graça não apenas recebe pessoas indistintamente, mas olha o verso 12, muito importante agora. Pega esse princípio aqui em nome de Jesus. A graça que se manifestou ensina o que, gente? Comigo, classe. Ela ensina a renunciar. O que? A impiedade e as paixões mundanas. E a graça nos ensina a quê? A viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Agora. Então, peraí, não use a graça para dizer que a graça é inclusiva a ponto de incluir mais do que pessoas, os pecados das pessoas.
Como eu comentei outro dia, que eu escrevi um artigo dizendo: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Em nome do amor, as pessoas estão querendo justificar seus erros, como crentes, discípulos. Em nome do amor, eles menosprezam o corpo de Cristo, constituído pelo próprio Senhor Jesus com o seu próprio sangue, a igreja constituída. Está aqui uma epístola falando de uma comunidade que tem liderança. Como é que o indivíduo pode justificar que porque Deus é um Deus de graça, porque Deus é um Deus de misericórdia, porque Deus é um Deus de amor, eu posso continuar rejeitando aquilo que Ele determinou que eu fizesse? Esse texto nos mostra que graça inclui todos, convida todos, traz todos para dentro, chama o indivíduo como ele está, mas para que ele não permaneça nesse estado, que ele se submeta a um processo de restauração. Por isso, olha que lindo aqui, a graça nos ensina o quê? A graça não apenas recebe, a graça não é indulgente. Há um processo educativo e disciplinar da graça, uma vez que estamos nela. Por isso Paulo meteu o dedo no nariz de Pedro, em Gálatas, capítulo 2. Quando Pedro começa pela graça, e depois, com medo dos judaizantes, ele disfarça, e começa a discriminar pessoas, e aí Paulo chama atenção, não porque ele discriminou, mas porque ele abandonou o evangelho da graça, ele não aplicou o evangelho da graça. Graça também corrige, graça também renuncia, graça também diz, não a minha vontade, mas a tua vontade. Graça acolhe, mas graça conserta. Muito importante esse princípio. E ele diz então que essa graça nos ensina a viver, porque é preciso adotar novas e saudáveis atitudes. E aqui a tríade mostra o âmbito pessoal, comunitário e divino, as similaridades no ideal helênico, como há similaridades em outras religiões também. Mas enquanto na filosofia a fonte das virtudes é o homem, atentem aqui, filósofos de plantão, enquanto a filosofia, a ciência, a pseudociência, os motivacionais, os orientais, enquanto as demais religiões, que continuam adorando seus deuses, que continuam olhando para estátuas, tem princípios e valores como forma de vida, enquanto estas posturas, estas filosofias, mostram que o indivíduo, ou a fonte das virtudes, é o próprio ser humano, é o próprio homem, é o próprio eu, o cristianismo é diferente. Como? Ele mostra que a fonte é a graça, que a fonte está fora de nós, acima de nós, mas que entrou em nós, quando nós nos entregamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso não é Maomé, por isso não é Buda, por isso não é Confúcio, por isso não é o Dalai, por isso não são esses gurus, não são os líderes religiosos, que nos ensinam e que continuam dizendo que a fonte de todo o poder está no ser humano, que ele deve se descobrir, é você mesmo, vai fundo. O homem abandonou Deus, abandonou a fonte externa, buscou a fonte interna, e no que deu? Deu na corrupção que está aqui e em todo o mundo, deu na loucura que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em todo o planeta, onde uns exploram os outros, onde uns têm demais em detrimento daqueles que têm menos. Só Jesus é capaz de mostrar que o ser humano falho, falido, impossibilitado, ele tem que se render e dizer:
miserável homem que sou, miserável mulher que sou, miserável ser humano que sou. A raça humana está falida, mas há uma janela, porque o Senhor invadiu a história, mostrou que o ser humano, diferente de Adão, pode vencer o erro, o pecado, o mal, o maligno, o mundo. E Ele está dizendo agora: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês terão força e poder para dizer não para essas coisas. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui: olha, eu dei a você, Tito, uma série de princípios, uma série de orientações à igreja em Creta, como nós estamos dando à igreja IBC, mas não são as regras. Vocês nunca vão ouvir regras desse pastor, vocês vão ouvir princípios. É a pergunta que mais fazem para mim: pastor, fico ou não fico? Vou ou não vou? É para a direita ou para a esquerda? Escolho isso ou não escolho isso? E algumas comunidades têm os discipuladores, que são os caras que mandam. Ele vai namorar alguém, o discipulador tem que dizer que sim ou que não. Vai comprar um liquidificador, tem que saber se o discipulador topa, e o cara vai dizer qual é a marca, e onde é que tem que comprar, se ele aprova ou se ele não aprova. Ridículo. Aqui é como ensinar um bando de criança. A criança você tem que ser específico. Meu filho, isso aqui é uma tomada. Se você enfiar 2 alfinetes ali, 2 alfinetinhos, 2 grampinhos, tem uma corrente ali alternada, amigo, vai queimar, vai morrer. Não toque na tomada. Então o cristianismo não pode ser esse negócio: meu filho, não faça, não vá à boate, não ande com os amigos, não vá para happy hour, não entre na faculdade, não ande com fulano, não ande com beltrano. Essas regras não têm forças. Chega uma hora que a criança vai aprendendo a tomar decisão por si só, porque ela vai sendo alimentada pelas verdades que os pais ensinam, e há um momento em que ela sabe: eu não posso tocar nisso, eu aprendi. O crente em Cristo Jesus, e nós temos feito isso com essa comunidade, tem pessoas que não suportam isso porque querem respostas prontas. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa ter é princípios, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Foca na graça, foca na fonte. E se você quer uma coisa muito prática que o velho pastor usa, eu vou lhe dar 2 bem práticas. Onde você anda? Eu faço a pergunta: será que Jesus viria comigo? Será que Ele iria comigo? Eu posso me sentar numa roda de amigos, tomando cerveja, cachaça, uísque, Jesus iria comigo? Aí tem crente dizendo: sim, Ele era chamado de comilão e beberrão. Então você está dizendo que Ele era bêbado e que comia demais, é? Você está dizendo que Ele sentava com aquelas pessoas porque Ele tinha um propósito, Ele tinha uma missão, Ele ia fazer diferença. Você está confundindo e manipulando o Evangelho. Então o primeiro princípio, que não é uma regra, que você nunca vai receber desse pastor: Jesus iria com você naquele site. Aquele filme da madrugada, lá no hotel, começa legal, daqui a pouco tem uma cena, Jesus está do teu lado. O Senhor, o Salvador, o Santo, o que morreu para que eu não fosse escravo daquele tipo de coisa. O adultério rolando solto, a criminalidade sendo propagada, as novelas são a maior propaganda, é a Bíblia da desgraça. Você tem coragem? Você sentar com Jesus e dizer: Senhor, Jesus, atenção, está na hora, desculpa aí, novela das 7, é das 7 ou é das 8? Ninguém quer responder, é? É das 9? Ah, das 9. Jesus, novela das 9, senta aqui. Vamos lá, Jesus, olha que lindo aí. Oh, maravilha. Traiu, pegou, transou, 5, 4, homem com homem, mulher com mulher. Mata, rouba, estupra, vai. É tráfico, é droga, é ensinando os caras a não empilhar a arma num lugar só, tem que distribuir, senão a polícia pega. Senta aqui, Jesus, olha que legal, que maravilha. Isso é uma edificação para a minha vida.
Quer um princípio? Está aí, um princípio transformado numa pergunta prática. Leva com você: Jesus iria comigo ali? Eu levaria Jesus ali? Eu iria no inferno com Jesus para resgatar quem estivesse lá, com propósito e com uma missão. Ele não me deixa ir lá, mas Ele me colocou no inferno desse mundo, dessa loucura, mas com propósito, e Ele colocou a todos nós. A outra pergunta simples é o seguinte: não só se Jesus iria comigo, mas a segunda é: o que Jesus faria em meu lugar? Ele iria para a direita ou para a esquerda? Tem hora que não interessa. Senhor, meu coração está firmado em Ti, eu tenho uma encruzilhada, uma bifurcação, eu não interessa o lado que eu vou por aqui, mas o Senhor vai comigo, eu vou até onde o Teu nome vai ser glorificado, porque Ele lhe permite fazer escolhas saudáveis. A graça, termina aqui, né? A graça, olha para a graça. Ele nos ensina a renunciar à impiedade na era presente. Aí no verso 13 ele diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, é na era presente, o tempo é agora, o tempo em que vivemos sobre as trevas do maligno, do mundo que jaz no maligno, enquanto o que? Aguardamos, ou até que a manifestação plena e gloriosa de Jesus aconteça. Heloísa me disse uma frase essa semana, eu achei legal. Ela disse assim, deve vir de algum autor, alguma coisa que ela leu: essa vida é um parênteses, a eternidade não é um parênteses, essa vida é um parênteses. Deus concebeu tudo na eternidade, e Ele nos permitiu viver esse parênteses, porque o homem melou tudo, complicou tudo. Então, pausa, vamos fazer um parênteses aqui, porque tudo continua e continuará quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Ele é o centro, é a nossa esperança. Aí eu termino com a partilha do mapa. Quinta-feira passada, um irmão nosso, o Plauto, Coronel Plauto, não pôde ir, e ele disse: pastor, eu quero compartilhar meu mapa, eu não vou poder ir, mas anota aí. Aí disse: fala, meu irmão, edifica aqui. Ele disse: eu entendi Hebreus capítulo 11, verso 1. É mesmo, irmão? Tão conhecido esse texto? Qual é a meditação aí? Ele disse: a resposta de Hebreus 11, 1 está em Hebreus 11, 13 a 16. Então diga aí, meu irmão. E eu ouvi uma pepita de ouro que eu queria compartilhar com vocês. Me dá o texto lá, por favor. Falando em esperança. Você tem fé? Você tem esperança? A sua fé e sua esperança está em que Deus é capaz de trazer à luz e fazer acontecer aqui e agora coisas que lhe beneficiam aqui e agora? Fé para ganhar um emprego, fé para passar no concurso, fé para ser curado de alguma coisa, porque você está olhando o reino de Deus como se fosse algo para benefício próprio. Essa é a única razão que você está aqui, essa é a única razão que você está no mundo. Então esse texto diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mantenha o texto aí. Então agora eu disse para ele: rapaz, agora eu descobri porque é que o povo decreta. Decreto que está curado, decreto que já é meu, decreto que vai acontecer, e ele fica batendo no pé, porque o texto diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero, vai acontecer, pastor. Aí o cara vai, morre, depois lá no funeral com cara de tacho, os indivíduos que decretaram, porque não acontece sempre. E porque talvez a essência da nossa fé não seja para isso, essa não é a prioridade. E aí vem o verso 13, ele disse: descobri no meu mapa de hoje, bota aí o verso 13, vejam comigo para a gente encerrar, as virtudes que o Senhor nos ensina, vivendo nesse mundo corrupto que nós vivemos, tem a ver com uma motivação que vem de fora, que é a graça. Pode ser, vai do 8, pode ir caminhar. Pela fé Abraão, pela fé Noé, aí vai, né? Mais em frente. Isso, vai.
11, pronto. Ao 13, né? Isso, pronto. Ao falar de Abraão, de Moisés, de Noé, os heróis da fé do capítulo 11, ele diz assim: todos esses viveram como? Pela fé. E morreram como? Eita, que esse pastor só dá nó na cabeça da gente. Está escrito. Quer dizer que Deus prometeu e não cumpriu, foi? Prometeu um namorado e não deu. Prometeu um marido bom, não deu. Prometeu uma mulher, não deu. Prometeu trabalho, não deu. Prometeu o melhor salário, não deu. Prometeu um carro novo, não deu. Prometeu saúde e não deu, é isso? Não! O que ele está dizendo é que a nossa esperança está focada no lugar errado. Nós estamos usando a palavra fé e a palavra esperança apenas para um benefício próprio. É utilitário demais. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Por quê? Viram-no como? De longe. E de longe saudaram. Está chegando. Eles se consideravam peregrinos na terra. E aí? Os que assim falavam, ou os que assim falam, mostram que estão buscando o quê? Uma pátria que não é essa. Vai em frente. Parou aí? Ou acabou? Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de quê? De voltar. Mas olha o que o texto diz. Por esta razão, em vez disso, esperavam eles o quê? Uma pátria? Uma vida melhor, um lar melhor, uma saúde melhor, um bem-estar melhor, uma justiça melhor, uma paz melhor. Eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o quê? O Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Olha o verso 14. Ele se entregou por nós. Aliás, acaba aí. Entenderam o mapa? Deus não está dizendo que você não pode pedir para coisas do hoje, o pão de cada dia. Orar pela sua saúde. O que ele está dizendo é, para viver essas virtudes, não tire o foco da graça que se manifestou salvadora. Não tire o foco de que a fonte disso tudo está além de você. E como é que funciona? Faça para Ele como se Ele estivesse no lugar, no seu lugar. E Ele está com você. Cada lugar dessa sociedade em que você for inserido, você será um agente do reino de Deus para a transformação. E se nesse mundo você não receber tudo, e se nesse mundo tudo quebrou, lembre-se, Ele virá, e esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. A injustiça cessará, a justiça será feita. Deus vingará a tua causa na eternidade. Ajoelhe-se, servos e servas do Senhor. Ajoelhem-se e peçam àquele que tem poder para julgar todas as coisas. Glória a Deus. Que esperança maravilhosa. Que esperança linda. Essa é a esperança que eu tenho nessa comunidade. Nós haveremos de ver o reino de Deus se expandindo nesta cidade, nesta nação. Não importa quão ruim esteja, mas eu tenho a esperança de que o que o Senhor quer de verdade é que nós possamos olhar para o alto e para o futuro. E ao invés de só tentarmos modificar o meio ambiente, vamos modificar corações que vão entrar conosco na eternidade. É assim que o Senhor vai fazer e tem feito e fez na igreja em Creta. Vamos orar. Ah, Senhor, Tua palavra, o que o Senhor nos disse hoje, o que podemos fazer a respeito, como jovens, mulheres,
homens, adolescentes, pessoas do Senhor, funcionários, patrões, empregados. Ensina-nos, Senhor, a depender da graça, que nos ensina a viver com dignidade, mas a renunciar àquilo que é mal. Queremos ser agentes do Teu reino, Senhor, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Obrigado, Senhor, por essa amada igreja, que durante tantos anos tem se colocado à Tua disposição, para ser transformada pela Tua poderosa e santa palavra. Fala conosco, Senhor. Continua falando conosco. E nós vamos com o Senhor, para onde quer que a gente ande durante essa semana. Nós não vamos entrar em nenhum lugar que não possamos levar o Senhor Jesus conosco, o Espírito Santo que está em nós. Dá-nos fome e sede da Tua palavra nesta semana. Dá-nos coragem e desejo de fazermos da nossa casa, do nosso ponto, do nosso lugar, uma agência do reino de Deus.